Olá, minha gente, aqui é Leon, esta é a sexta aula de estatística. Vamos continuar vendo medidas que podem dizer um pouco sobre os dados que você tem. A gente primeiro falou sobre medidas de posição, depois a gente falou de medidas de dispersão. Então, com a posição, que é geralmente a média, você consegue dizer mais ou menos onde seus dados estão. Então, por exemplo, se você sabe a média de altura de um país, você sabe se aquele país tem pessoas altas, pessoas baixas e por aí em diante. Aí, com as medidas de dispersão, a gente já vê outra coisa. Tá, a média pode estar muito alta, mas o seu país pode estar muito disperso em relação à média. Eles podem ter pessoas extremamente altas e extremamente baixas, e a média acabar jogando um pouquinho para cima se as pessoas mais altas estiverem para lá. Se tiver, por exemplo, vamos imaginar assim, se tiver várias pessoas de mais de 2 metros e também várias pessoas com 1 metro de altura, então assim, tudo bem que a sua média pode até ser alta, de 1,70 m e tudo mais, mas na verdade é porque você só tem pessoas ou gigantes ou pessoas muito baixas naquele país especificamente. Agora, o que acontece com a medida de dispersão? A medida de dispersão vai te dizer exatamente isso. Dado uma média, dada a medida de posição que foi dada, o quão longe seus dados estão perto da média ou não. Então, é o seguinte, você tem as medidas de posição, que diz a média, que diz mais ou menos onde seus dados estão. As medidas de dispersão falam o quão longe seus dados estão dessa média. Repara que com essas duas coisas você faz muita, mas muita coisa. O problema é, pode acontecer que, de vez em quando, você vai encontrar dados que são um pouco diferentes dos normais. Por exemplo, você pode encontrar alguns dados que estão um pouco mais para a esquerda e todo o resto concentrado bem aqui na direita. Tipo assim, as pessoas que são baixas podem estar concentradas muito perto da média, mas tem várias delas bem concentradas bem aqui, puxando a média para a direita. Enquanto tem várias meio soltas de pessoas altas com relação ao resto da vida. Podendo ter 2 metros, 3 metros, mas cada um tem um pouquinho lá de altura. Então assim, os seus dados, eles não têm... A dispersão, ela diz o quanto eles estão dispersos da média, mas não diz como eles estão dispersos, no caso. Então é o seguinte, você tem a medida de posição que vai dizer onde seus dados estão, medida de dispersão que vai dizer o quanto que eles estão dispersos da média, se eles estão longe dela ou não, mas como que eles estão longe da média? Como? Eles estão longe mais para a direita, mais para a esquerda? Eles estão de forma igual dos dois lados? Qual é a forma que eles estão tendo? É uma forma de sino? Então assim, esse como que eles estão dispersos são outras medidas que vão falar. Então a gente falou de medidas de posição, falou de medidas de dispersão. Hoje vamos falar sobre medidas de assimetria e medidas de curtose, que são como que eles estão dispersos. Tanto a assimetria quanto a curtose vão te responder isso. Então vamos lá, gente, a simetria vem de simetria, tá? Simetria tem a ver quando você tem uma média e tá tudo igual de um lado, tudo igual do outro com relação à média. Então quando você tem algo simétrico, quer dizer que ele meio que se espelha, tá? Em relação à média, geralmente. Quando a gente tem então temos esses tipos aqui de dados, tá vendo? Você tem algo que pode ser simétrico, de fato, ó, tá igual de um lado, tá igual do outro, comparado à média. Como você tem dados que pode acontecer isso, ó. Esses aqui estão mais concentrados, mais perto da média, enquanto esses aqui estão mais dispersos. Os que estão à direita com relação à média estão mais dispersos. Os que estão à esquerda estão mais concentrados aqui em relação à média. Aqui pode também acontecer o contrário. Olha só aqui, ó. A média está aqui e aqui, esses aqui estão mais dispersos, estão mais perto da média, assim, se concentram perto da média, mas eles estão perto. Enquanto esses aqui estão se dispersando, assim, indo mais ao infinito e além aqui, ó, tá vendo? Então, assim, a gente tem 3 possibilidades quando a gente fala de assimetria ou de simetria, no caso, que é, você tem algo que pode ser completamente simétrico, ou você pode ter algo que está sendo jogado para a direita ou jogado para a esquerda, tá? Vamos dar uma olhada em como que a gente caracteriza esses dados. O que a gente considera algo simétrico? Quando a gente fala de assimetria, a gente está falando se a média e a moda são iguais. Tá? Basicamente isso, na matemática. É claro que, visualmente, você pode dizer que isso aqui é assimétrico, porque isso aqui está mais jogado para a direita aqui, né? Você tem algumas coisas lá para a direita, e esse aqui está mais jogado para a esquerda, no caso, ou vice-versa, entendeu? Mas, assim, quando a gente fala em termos matemáticos mesmo, a gente está dizendo, basicamente, a média e a moda, elas têm que ser iguais para terem a mesma simetria. Isso que vai acontecer, tá vendo aqui, ó? A média é essa aqui, e justamente o número que mais tem representatividade, o número que mais aparece, que é a moda no caso, também está junto com a média. Então a simetria tem a ver com isso, média e moda sendo iguais. Então quando a média menos a moda dá zero, a gente fala que a assimetria é nula, ou que a distribuição é simétrica. Quando a média menos a moda é menor que zero, a gente fala que a simetria é negativa ou à esquerda. Em outras palavras, a média está para esquerda, tá? Porque a moda é maior que a média. E quando a média menos a moda é positiva, em outras palavras, a média é maior que a moda, a gente fala que a simetria é positiva.
ou à direita. Repara aqui nesse desenho bonito. A moda está à esquerda, a média está à direita. Então a gente fala que essa simetria aqui é uma positiva porque a média está à direita. Aqui a gente fala que a simetria é negativa e a média está à esquerda. Isso aí são só formas de classificar, de ficar mais fácil chegar para alguém e falar: ah, eu tenho uma distribuição aqui que a média é 70, do desvio padrão a 10 e ela tem uma simetria leve à esquerda. Entendeu? Uma pessoa consegue visualizar isso de forma fácil. Então é mais por isso que a gente categoriza, tá? Mais para ficar mais fácil a conversa. E as pessoas já conseguem imaginar, já entender o que está acontecendo. Então vamos classificar as frequências abaixo aqui, ó. Quais frequências abaixo são simétricas? Tá vendo essa frequência aqui, ó? Tem classes, tá? A gente já viu esse tipo de coisa. De 2 a 6, vamos imaginar que isso aqui pode ser nota, por exemplo, de indivíduos. Ó, de quem tirou de nota 2 a 6 tem 6 pessoas, 12 pessoas tiraram de 6 a 10, 24 pessoas tiraram de 10 a 14, 12 pessoas tiraram de 14 a 18, 6 pessoas tiraram de 18 a 22. Vamos dar uma olhada aqui. Repara que tem uma simetria pelos números, né? Começa 6, 12, 24, depois volta para 12, depois volta para 6. Então tem uma simetria que dá para ver por esse desenho. E notem aqui também que se você fizer a média disso aqui, vai ver pelos pontos médios, né? Você tem que se lembrar que a média de algo que está agrupado é um pouco mais difícil, né? Mas é só tirar o ponto médio, fazer a média, etc. Você vai descobrir que a média é 12. Simples, média 12. Você vai descobrir também que a mediana é 12, tá? Mediana 12, justamente porque o número do meio está concentrado aqui nessa classe, tá? E o ponto médio dela é 12. E a moda também é 12, justamente porque está nessa classe aqui, ó, tá? Que o ponto médio é 12. A classe modal é de 10 a 14. É algo que tem mais frequência aqui, 24. Então assim, tanto a média é 12, a mediana é 12, e a moda é 12. Em outras palavras, a gente fala que é simétrico justamente porque a média e a moda são iguais. Você pode também tirar o desvio padrão, 4,42. Isso aí vai ser importante para mais tarde, tá? Para quando a gente falar sobre se a gente quiser dar nota para simetria, o quanto assimétrico é. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver essa outra distribuição. Repara aqui que foi trocado, aqui antes era 12, agora esse aqui ficou 30. Então a gente tem foi jogado aqui, tem mais dados para a direita nessa distribuição. Repara então que a média é 12,9, porque repara que a média foi movida para mais para cima aqui, né? A média estava em 12, que estava bem aqui, bem no meio, bonitinha, mas como eu botei mais dados aqui nessa classe, acabou que a média foi indo para essa classe aqui, em direção dela. Então a média acabou ficando um pouquinho maior. Ficou 12,9. A moda, que é 16. Por que 16? Porque essa aqui virou a nova moda. A média, ela foi em direção, mas a moda mudou completamente. Ela foi justamente para essa classe aqui. Então a moda ficou maior, foi para 16, que é o ponto médio dessa classe aqui. E a média cresceu, mas não cresceu tanto, tá? Antes a moda era 12, foi para 16, a média era 12, foi para 12,9 aqui. Então, gente, repara que a gente tem uma situação de assimetria, justamente que a média e a moda são diferentes. E a assimetria tá justamente falando, ó, tem uma média que tá para a esquerda, né? Porque a média é menor que a moda, então a gente fala que tá para a esquerda, ou que é uma assimetria negativa. Todo mundo tá entendendo? Então vamos acompanhar aqui pro terceiro exemplo. Vamos agora reparar que é o mesmo caso que o anterior, só que em vez de 12 aqui em cima, ficou 30 aqui em cima, em vez de aqui embaixo, né? Mesmo caso que o anterior. Agora a média e a moda vão ser jogadas para baixo, no caso, apesar de estar para cima. Então a média foi jogada para baixo porque é a classe de baixo, né? Que eu tô escrevendo desse jeito. Então repara aqui que a média ficou menor, ficou para 11,1, né? Porque foi jogada para essa classe aqui, ficou mais perto dela. Mas a moda foi para 8. A moda foi muito acima ou abaixo, conforme você estiver vendo aí, né? Vai que você tá de cabeça fazendo bananeira também. A média e a moda foi muito acima da média nesse caso. Ela foi muito mais perto dessa classe aqui. Foi pro ponto médio dessa classe. Então a moda e a média ficaram diferentes. Mesma coisa que o exemplo anterior, só que dessa vez a média está para a direita, né? Ou estamos falando de uma simetria positiva, já que a média é maior que a moda. Simetria positiva. Então, gente, repara aqui que a gente acabou de falar de 3 tipos de assimetria. Positiva, negativa e quando é simétrico de fato. Assim, uma conversa interessante, né? Você já chegar e já falar o que é a sua assimetria. Ah, positiva, negativa, mas isso aí... Tá, quanto positivo quanto negativo é? Porque vamos combinar uma coisa. É simétrico quando a moda e a média são iguais. Óbvio, tá bem, essa é a definição. Mas é muito difícil que a média e a moda sejam iguais, né? Ainda mais se você for fazer pesquisa de campo, você vai acabar descobrindo que muitas vezes elas não vão bater. Mesmo quando o seu dado é de fato simétrico.
tá? Porque no final você pode pegar pegando uma amostra, né? E você acaba pegando uma amostra um pouco, não vou dizer nem enviesada, mas você acabou pegando um pouco de dados um pouco mais para a direita que para a esquerda, isso acontece. Então, não necessariamente sua média e o modo vão ser sempre iguais, mas ela pode estar muito mais simétrico do que aparenta, ou pode estar muito mais assimétrico que deveria. Então é o seguinte, você tem a definição de simetria, né, que é média e modo são iguais, mas como é muito difícil que a média e a moda sejam iguais, a gente também tem um número que representa o quanto assimétrico uns dados podem ser. Então a gente tem aqui justamente um coeficiente que vai dizer, é um número, basicamente, quanto mais perto do zero, mais simétrico é uma distribuição, quanto mais longe do zero, menos simétrico é essa distribuição. E esse número também é muito legal, porque esse número, quando fica negativo, quer dizer que a distribuição é uma simetria negativa. E quando esse número está positivo, a gente fala que é uma simetria positiva. Então ele faz exatamente o que a gente quer. Então é um número que define justamente a simetria e ainda fala o quão perto de simétrico está a sua distribuição. Vamos olhar então esse coeficiente de assimetria, tá? Que é uma assimetria de Pearson. É um cara que é muito importante para a estatística de forma geral, ele inventou várias coisas, tá? Vocês podem acabar odiando ele justamente por isso, inventou várias coisas nessa matéria, mas ele é bem interessante porque ele consegue trazer números para algo que a gente... O que é a assimetria, né? Geralmente de assimetria a gente só consegue falar assim, na visão. Mas não, ele chegou lá e falou, se você fizer esse cálculo aqui, você vai poder dizer se algo é simétrico ou não, pelo número que foi dado. Então, assim, não existe mais discussão assim, entre pessoas, é só você ver o número e pronto, acabou, tá? Então vamos ver esse número aqui que é dado. O que ele tá falando? Se você multiplicar 3 vezes a média menos a mediana e dividir pelo desvio padrão, você acha aí o coeficiente de assimetria. Repara que a média menos a mediana é algo similar que você fazer a média menos a moda, tá? A mediana também é um número muito bom para definir se algo é ou não simétrico, porque tanto faz você usar a mediana ou a moda. Quando você tem assimetria, tanto a média quanto a mediana elas vão ficar diferentes uma das outras, tá? Então você pode usar a mediana também para definir a assimetria. E o Pearson, que ele fez, ele só pegou um menos a outra, tá? Ele escolheu mediana e não moda e dividiu pelo desvio padrão. O fato que ele divide pelo desvio padrão tem muito a ver com quão longe essa simetria tá da média, tá? Você tá indo muito longe da média ou não, já que o desvio padrão tem a ver com essa dispersão. Então assim, se o seu desvio padrão for alto pra caramba, né? Quer dizer que sua distribuição já é muito longe mesmo. Então você não tem... Então, por mais que você diga, ela é assimétrica, tá, mas ela tem um desvio padrão enorme, então ela já é muito dispersa. Então a simetria acaba ficando menos importante, justamente os seus dados. Mas agora, se você sabe que seus dados são pouco dispersos, e você sabe que a diferença entre a média e a mediana é muito grande, tem alguma coisa errada. Significa que a simetria realmente simetria é real nesse caso. Ele inventou um número aqui, o 3, tá? 3 vezes média menos mediana sobre o desvio padrão. E ele resolveu usar esse coeficiente aqui para definir se algo é simétrico ou não. E a mesma coisa vale para a moda, né? Então se isso aqui for negativo, em outras palavras, a média for menor que a mediana, vai ficar uma simetria negativa. Se a média for maior que a mediana, vai ficar uma simetria positiva. Então por isso que quando esse coeficiente é negativo, é uma simetria negativa e vice-versa. Então vamos pegar os exemplos anteriores. Quando é simétrico, o que acontece? Tanto a média quanto a mediana vão ser iguais. Então 12 menos 12 dá 0, 0 multiplicado dividido por qualquer outra coisa vai ficar 0 de novo. Então por isso que o coeficiente de assimetria vai dar 0 quando é simétrico. Agora, vamos pegar o outro exemplo lá, que era 12,9 para mediana e tinha dado 13,5 para... Não, desculpa. 12,9 para média e 13,5 para mediana. Fica um menos o outro. Vai ter aqui algo negativo, você vai ter no final um coeficiente negativo aqui de assimetria, 0,429. E no outro exemplo vai ficar 0,429, mas dessa vez positivo, que a assimetria era positiva. Um é negativo, o outro é positivo, repare que está mais longe do zero, então por isso que a gente fala que tem essa simetria. Se eu quisesse, eu podia até comparar, assim, dizer quanto que um é assimétrico, um é mais simétrico que o outro, repara aqui que a simetria desses dois são iguais, até porque eu fiz que elas sejam iguais mesmo, né? Tanto que eu só mudei o número aqui para 30, no caso 30 aqui em cima e 30 aqui embaixo. E foi só isso que eu fiz. Então a simetria até é de fato igual. A única diferença é que um tá para um lado esquerdo e outro tá para o lado direito. E o número de fato deu igual. Essa é a noção de assimetria, gente, tá? E vamos então lembrar aqui, você tem medidas de posição, medidas de dispersão e você tem medidas de assimetria. Vai dizer se está mais para um lado ou mais para o outro os seus dados. Você pode falar que a simetria é negativa ou é positiva, como você pode simplesmente só dar um número do coeficiente de assimetria, que aquilo ali já vai dar muita informação para você, o quanto simétricos são os seus dados. Você escolhe como você quiser passar a sua informação. Ou você responde os exercícios.
Vamos para a última medida que eu vou dar para vocês. A última medida é a curtose. E eu não vou falar muita coisa não, tá? Dessa curtose, tá? A curtose, ela tem a ver com algo que a gente vai ver no segundo semestre de estatística. A gente denomina curtose o grau de achatamento que tem em relação a uma distribuição padrão normal. Eu quero que vocês já tenham essa noção, o que é uma distribuição padrão normal, que eu vou falar aqui, porque a gente vai adentrar sobre ela no próximo semestre, vai falar muito sobre ela. Então, assim, fiquem de olho que justamente a gente tem uma medida só para dizer o quanto é perto dessa distribuição padrão normal. É só isso que eu vou dar para vocês, não vou falar muita coisa além disso, tá, gente? Aqui, ó, uma curva bonitinha, ó, o quanto que é perto da normal. Mas eu vou passar rápido isso aqui, que eu acho que não é o caso a gente discutir isso agora. Vocês aprenderam 4 tipos de medidas. É claro que a medida de curtose eu não vou falar nem um pouquinho pra vocês, mas eu quero que vocês já fiquem naquilo na sua cabeça lá, sendo alguém assoprando isso, pra vocês saberem como que isso vai ser importante pro futuro. E 3 vocês de fato aprenderam, tá? E isso aqui vai ajudar vocês a entenderem um banco de dados seus. Se alguém vier com dados, você já sabe aonde checar, que tipo de coleta você vai fazer, que tipo de medidas você precisa para entender seus dados. E é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando de coleta de dados no final aqui. Está falando só sobre isso. Por hoje é só, a gente vai só falar sobre esse tipo de medidas e nas próximas aulas a gente vai começar a mudar um pouquinho a matéria. Fiquem de olho, a gente aprendeu nesse módulo de estatística os tipos de medidas nas coletas de dados, tá? A gente continua falando sobre coleta de dados aqui. Repare que eu tinha mandado vocês decorarem 4 coisas na primeira aula, né? A gente fala sobre coleta, a gente vai falar sobre redução, a gente vai falar sobre análise, depois a gente vai falar sobre... Vocês vão lá ler a matéria e descubram qual era o 4º item. Mas entendeu? Então a gente está falando sobre coleta, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai seguir falando nas próximas aulas, porque a coleta é uma das partes mais importantes e tem muita coisa para ver. Então por hoje é só, e até semana que vem com mais coisas sobre estatística.